Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Resenhas de Governança, o seu programa que discute, analisa e comenta as principais práticas em governança da tecnologia e da inovação. Meu nome é Roberto Arteiro e hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre engajamento, né? O engajamento, ele é uma peça fundamental no sucesso de qualquer iniciativa dentro de uma organização. E quando a gente fala de implementar práticas de governança, o engajamento, assim como toda e qualquer mudança organizacional, ela é fundamental. E aí a pergunta que fica, né, e eu tenho certeza que a dificuldade que você tem na implementação de governança passa muitas vezes pelo engajamento. Como que eu engajo minha gestão? Como que eu engajo os meus governantes para poderem participar dos meus processos, né? Seja os processos de portfólio, de requisitos, de gestão, de acompanhamento de desempenho, sejam os projetos, os processos que forem, como que eu faço para engajar a equipe? Como que eu faço para engajar a equipe no processo de mudança? Então, todas as vezes que a gente trata engajamento, necessidade de sensibilização, de engajamento, a gente precisa lembrar da toda a teoria de gestão da mudança. E aí, por que mudanças falham? Por que mudanças dão certo? Né? Muito tem a ver com isso. E nossa grande referência nessa área chama-se John Kotter. John Kotter escreveu na Harvard Business Review muita coisa sobre gestão da mudança organizacional. E hoje as práticas de governança no mundo, elas levam em consideração muito esse aspecto. E aí o que John Kotter diz, o que ele preconiza e o que ele dá de dica para a gente, que a gente lendo, a gente consegue traduzir isso em ações práticas de engajamento e de sensibilização. Primeiro, todo processo de mudança organizacional, ele precisa ter, para começar, a criação de um senso de urgência. E aí vem a primeira parte da necessidade de engajamento. Quando a gente precisa engajar alguém para fazer algo, participar de algo, primeiro, isso precisa ser urgente para ele. Porque se isso não for urgente para ele, por que você acha que ele vai participar? Ele não vai priorizar participar do processo de mudança, da estruturação da mudança organizacional que você está pretendendo fazer. Seja isso a implementação de um processo, seja isso a implementação de uma melhoria, seja isso a implementação de um novo serviço, seja o que você queira mudar dentro da tua organização. Então, todas as vezes que você estiver diante da necessidade de engajamento, saiba que o primeiro passo é criar o senso de urgência naqueles que você precisa, na organização como um todo, e principalmente naqueles que você quer engajar. E aí vem algumas dicas, né? Como que eu crio senso de urgência dentro das organizações? Como que eu crio senso de urgência em pessoas, em estruturas de governança? E aí a gente tem que lembrar que a pessoa, para ela, algo é urgente quando aquilo que vai acontecer produz algo que é bom para ela. Para pensar. Né? Então, ou eu estou com alguma dificuldade, as pessoas se movem, elas se engajam na ação de mudança, principalmente ou pela dor ou pela necessidade de mudança. Então, veja, vamos lá. A necessidade de mudança pode vir por um ato normativo, pode vir por uma situação de acontecimento. Aconteceu algo, ou seja, aconteceu algum evento que força necessariamente gera uma necessidade de mudança. Isso é uma grande motivação para as organizações se mexerem, se moverem no sentido de modificarem suas atuações. Segundo aspecto é quando está doendo muito, ou seja, quando você está com algo acontecendo nesse momento, ou que já aconteceu, que efetivamente produz uma dor muito grande para dentro da organização. Então, vamos dar alguns exemplos para isso ficar bem prático aqui para vocês, e vocês poderem usar, né, esses meus comentários para começar a aumentar o engajamento dentro das equipes internas, dentro das estruturas de governança, dentro dos projetos que envolvem mudança organizacional. Então, vamos pegar um exemplo típico. Né? Eu tenho um comitê de governança, eu tenho uma área que ela conduz a governança da organização, um conselho de administração, um comitê de governança, uma estrutura que discute estrategicamente a área de tecnologia, de inovação, formado por várias pessoas em comitê, em reunião colegiada, que representam a maior parte dos stakeholders da organização, que são afetados pelo uso da tecnologia. E essa estrutura, esse comitê, essa estrutura colegiada de governança, ela precisa estar engajada, ela precisa ter
o engajamento necessário para que todas as ações de controle, de direção que você imagina serem interessantes, importantes para a tua organização, que elas aconteçam. Como é que a gente engaja isso? Como é que se engaja essas pessoas? Vamos lá, primeira coisa, por que governança é importante para elas? Se isso não conseguir ser respondido, por que estabelecer um modelo de controle, um modelo de direção e controle é importante para esses membros? O que isso atrai ou traz ou aumenta de valor para eles? E aí, quando a gente discute valor, o COPT ele traz uma discussão de valor muito bacana, né? Ele chega e diz o seguinte, que o valor para a organização, ele é percebido quando você auxilia, ou junta, né, quando você consegue convergir três aspectos importantes. Ele diz, eu agrego valor numa organização quando eu entrego um benefício muito claro, quando eu otimizo o uso dos recursos, ou quando eu, né, eu minimizo ou otimizo os riscos da organização. Então, para pensar. Primeiro, por que governança traz benefício para a organização? Se você não souber responder essa pergunta e não souber responder por que a governança, qual o benefício que ela traz para um comitê de governança, nesse exemplo específico, mas você pode dizer assim, mas é claro, porque se eu tenho um modelo de governança, eu estou trazendo transparência, eu estou trazendo acompanhamento de resultados, eu estou trazendo medição de desempenho, eu consigo, né? Por outro lado, quando a gente olha sobre o pilar de recursos, eu consigo avaliar se eu estou usando os recursos de maneira adequada, eu estou gastando menos ou gastando mais apropriadamente ou melhor adequadamente os recursos da organização, seja eles recursos financeiros, materiais, pessoais, etc. E quando eu falo do ponto de vista de risco, talvez aí seja o ponto que mais a gente peca e talvez seja o ponto mais relevante para a conscientização e engajamento de alta governança, né, de comitês de governança dentro de um processo de mudança, que é qual o risco que a organização está correndo se a gente não estabelecer um modelo de controle, de direção e controle, um modelo de governança. Quais os riscos que a minha organização tem? Ela pode ter N riscos de não inovar, de não investir em tecnologia ou de investir mal em tecnologia, inclusive a sua extinção, a sua perda de propósito, a sua perda de função social, de função institucional. E para pensar, quantas vezes a gente discute isso dentro de um board, dentro de um comitê? Muitas vezes a gente discute isso pouco. Isso passa a ser muito distante, né? Isso não acontece aqui, não. Isso não acontece, só acontece em outros lugares. Mas cada vez mais a gente tem exemplos que mostram que a perda de uma governança, a falta de um controle, principalmente quando a gente está falando de governança de um recurso estratégico, que é o uso da tecnologia da informação e todo o processo de inovação. Quando a gente pensa que o recurso estratégico, que é a inovação e a tecnologia, eles podem modificar a regra do jogo. Eles podem fazer com que aquilo que a gente está fazendo mude de patamar. A gente pode fazer com que a organização se torne mais competitiva ou perca competitividade, se a gente não fizer nada. Que a gente possa ser superado fortemente pelos nossos concorrentes. E aí, quando a gente fala de concorrentes, setor privado entende isso muito bem, setor público entende isso muito mal, porque acha que não tem concorrente. Mas temos, né? Tanto o setor privado claramente tem concorrente, quanto o setor público também tem concorrente. Quando ele entende que o poder paralelo, as instituições paralelas, elas são poderes concorrentes aos poderes públicos constituídos. Então, quando a gente olha sobre esse ponto de vista, engajar um comitê de governança envolve fortemente eu entender e ser muito claro para eles. E se eu não conseguir mostrar para eles qual que é o benefício que isso vai trazer para eles, como que isso vai reduzir custos, recursos, otimizar os recursos, e como isso vai propiciar para eles uma boa gestão dos riscos, fazendo com que eles não sejam pegos de calça curta, né? Como diria a gíria, isso torna mais fácil você criar o senso de urgência. E uma vez criado o senso de urgência, porque você mostrou valor para aquela pessoa, aí sim, quando você mostrou valor, a partir desses três pilares, você criou o senso de urgência. E aí aquilo passa a ser... Algumas pessoas vão dizer assim, não, mas isso sozinho não cria senso de urgência. Isso cria uma necessidade de agir. O senso de urgência é quando eu pego essa necessidade de agir e coloco uma data, coloco alguma coisa, né, de fora para dentro, me impondo. E aí, pessoal, várias coisas estão acontecendo no mundo.
que estão nos impondo aspectos regulatórios. O mundo cada vez mais está regulatório. A gente tem no Brasil hoje a LGPD, a gente tem leis que fomentam fortemente o uso da tecnologia, por exemplo, em serviços públicos. A gente tem hoje a concorrência privada impulsionando as modificações e transformações digitais. A transformação digital fortemente no setor público. E tudo isso hoje está vindo de fora para dentro. Essas pressões externas, normativas, legais ou de mercado, elas têm empurrado a organização a tomar decisões. E quando você coloca a governança como um pilar fundamental para que você use corretamente a tecnologia num processo de transformação digital, para que você faça inovação alinhado à direção estratégica da organização, você cria aí a mola propulsora para o engajamento, que é o valor que você está entregando com aquilo ali. Muito bem, traduzindo isso agora para um outro contexto, um contexto mais operacional. Você assim, mas eu não estou conseguindo, imagina que você é um gestor ou você é uma área de assessoria em governança e você não consegue engajar a equipe de tecnologia, os gestores intermediários, a fazer as modificações, as transformações necessárias. E aí me perguntam, mas Roberto, como que eu faço para engajar esse pessoal? E saiba que muitas vezes é mais fácil engajar um comitê institucional de governança do que a equipe interna. Mas como é que eu consigo engajar a equipe interna? É fácil. Só eu começar engajando as estruturas de governança. Porque quando eu começo a engajar de fora para dentro, a pressão vem de fora para dentro. Do mesmo jeito que a pressão veio do mercado para a instituição, a pressão do comitê para o gestor de TI vem de fora para dentro da instituição. Da instituição não, da área, do departamento de tecnologia e de inovação. E quando essa pressão vem de fora para dentro, cria-se um senso de urgência dentro da equipe. Então, o segredo do engajamento é sempre pensar como que eu crio senso de urgência? Como que eu produzo o senso de urgência? E aí tem uma dica bacana, que é o seguinte. Toda vez que você for produzir mudanças, né, qualquer tipo de mudança, crie rapidamente, um modelo de medição e acompanhamento dessa mudança, ou seja, uma medição do indicador, a medição do acompanhamento de um processo, medição de um serviço, medição de um projeto, do acompanhamento do portfólio, dos projetos em si, acompanhar desempenho com indicadores simples e objetivos. Aí você vai dizer assim, mas eu não comecei a melhorar nada, se eu começar a medir vai dar um desastre. É exatamente isso que a gente quer. Né? Quando a gente começa a medir um ambiente controlado, o que acaba acontecendo é que a gente afeta o ambiente só pela medição. Só o fato de a gente começar a medir já começa a transformar o ambiente. Sabe por quê? Porque o processo de medição expõe falhas. E ao expor falhas, gera senso de urgência naqueles que estão preocupados com as falhas e que precisam corrigir as falhas. E aí, normalmente, estão falando dos gestores intermediários. Então, se você quer autoengajamento, crie senso de urgência. E a criação do senso de urgência mais importante que você pode fazer é criando indicadores, criando métricas para acompanhar a gestão, o desempenho dos teus serviços, dos teus projetos e dos teus processos. Com isso, tu vai começar a fazer com que a gestão da área de tecnologia e de inovação comece a ficar incomodada com a situação de estar sendo medido coisas que eles ainda não estão gerindo. E aí, o que eles vão querer? Eles vão querer começar a melhorar a gestão das coisas. E quando eles começam a querer melhorar a gestão das coisas, as práticas de governança e de gestão, elas vêm para ajudar esses gestores a fazer da melhor forma possível, da forma mais simples, da forma mais ágil, aquilo que precisa ser feito. Então, lembre-se, todas as vezes que você precisar de engajamento, você precisa criar senso de urgência. Criação do senso de urgência tem que ser de fora para dentro. E criação do senso de urgência fortemente é feito a partir da medição e da exposição de métricas que monitorem aquilo que você quer mudar. Ok? Então, essa foi a dica de hoje da resenha de governança. Espero que você tenha gostado. Clica aqui e segue a gente nos canais. Com certeza, a gente vai ter muito mais a agregar para você, tá bom? Um abraço e até a próxima.